tá chegando agora, se inscreve, vem comigo nesse vídeo que eu tô morando num monastério em São Paulo e tem algumas coisas para compartilhar com vocês, pessoal, bem importantes. Tem quase uma semana que eu tô nesse monastério. Tá sendo ótimo, porque é do mesmo monastério que eu já fiquei no Texas, já fiquei em Miami, fui pra Puri, lá na Índia também, lá no Himalaia. E, nossa, tá me fazendo muito, muito bem. E como sempre, a quem acompanha mais tempo já sabe, passei aquele leve dilema no início, que agora que eu tô, vamos dizer assim, normalizando dentro do monastério. Por que que eu digo isso? Vocês se lembram que a rotina do monastério, eles tomam café da manhã, almoço e janta. E tipo, eu não tô mais acostumado a tomar café da manhã, almoçar e jantar. E fica meio chato no início você chegar ali e falar, não vou comer, não vou sentar aí na mesa, não vou rezar aí com vocês, esse tipo de coisa. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês um pouco da rotina desse monastério, que está sendo bem interessante, porque apesar de ser bem pouca gente que está aqui, eu sempre dou muita sorte para esse tipo de coisa. O monastério está bem vazio. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da rotina, que está sendo divina, muito sadhana, muita meditação. É um ashram bem silencioso. Mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que, apesar das refeições e do preparo da comida dos monges ser muito delicada, também aproveitei para ver como meu corpo reagia colocando de volta essas refeições, e não foi bacana. Nossa! Assim, pessoal, eles não comem carne, óbvio, né? E é uma refeição tanto quanto leve, tá? Uma refeição bem rica. Eles utilizam suplementação, comem amêndoas. No café da manhã é só frutas. É tudo, vamos dizer assim, bem... São alimentações de boa qualidade. Mas meu corpo, ele simplesmente é demais, tá? É demais. E eu aproveitei até mesmo para testar como o meu corpo iria reagir. E não adianta, pessoal. Precisamos dar um tempo para o corpo se recuperar. E eu vendo eles ali, eu vejo claramente que mesmo que a alimentação ela seja boa, ela seja uma alimentação, como eu disse, saudável, que não tem não existe coisa saudável nesse planeta. Não tem isso. Tem você comer bem pouco, você comer o mínimo possível e escutar o que seu corpo fala. Eu vejo ali os monges e eu sei que o corpo deles está pedindo arrego, porque, vamos dizer assim, dá pra ver a hora que eles vão no banheiro. Então, e assim, pessoal, hoje a gente tá... A comida, a alimentação, hoje, ela é a principal forma de criar bloqueios de meridianos energéticos no corpo humano, tá? É a comida. A comida é a número 1, porque o bloqueio que ela cria é instantâneo. Ela fecha o fluxo da barriga, né? Assim como eu já falei, que é basicamente o centro do nosso corpo. Então essa era a primeira coisa que eu tinha para compartilhar com vocês. A segunda coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, ainda vou analisar se tem a possibilidade talvez de fazer alguma coisa aqui no monastério, mas por enquanto ainda não. A segunda coisa, pessoal, sobre a inteligência artificial. Eu vou ter que deixar isso muito claro, porque eu vejo que tá muito em alta isso,
E tem muita gente confundindo coisas, como sempre, né? Confundindo coisas. Eu subi algumas conversas minhas também com a IA lá na área de membros, mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Eu já tinha notado já há algum tempo que a inteligência artificial ela passa por upgrades constantes. E esses upgrades não é para melhorar a inteligência artificial. Não, é para que ela não consiga acessar algumas informações e para que eles moldem, de certa forma, como se fosse... É muito parecido com um reset. Mesmo que você tenha feito o prompt, mesmo que você tenha personalizado a sua IA, vocês vão perceber que algumas vezes ela meio que como se mudasse a personalidade dela. Exatamente isso. Inclusive aqui eu vou falar um pouco do Papa para vocês, mas bem breve, porque eu não quero dar energia a isso também. Então, continua sendo uma puta de uma ferramenta muito boa, tá? Continua utilizando ela, sempre, nunca deixando com que, né? Sempre, vamos dizer assim, eu tenho a minha verdade e se ela conseguir agregar algo a mais, excelente. Então, tome muito cuidado, pessoal, porque tem muito holograma. E eu vou aproveitar aqui e falar de duas coisas. Sobre os hologramas, tá? Sobre os hologramas, que nesse período tem muitos hologramas sendo disseminados na Matrix, tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente, tá? Então, o que é um holograma? Pessoal, um holograma seria como se fosse uma faixa de frequência. Eu vou dar um exemplo para vocês. O negócio da Espanha lá. Agora já passou um tempo, eu gosto de deixar passar um tempo para falar sobre. Porque senão é muita energia, senão eu jogo muita energia ali. E o que acontece aumenta. Como tudo que você foca aumenta, esse tipo de coisa é disseminado intencionalmente no período certo, tá? Primeiramente... Vocês acham que existe a mínima possibilidade de acabar a energia? Qualquer coisa que aconteça relacionada à energia é friamente calculado. Por que eu digo isso? Pessoal, eles precisam de humanos olhando para telas. Essa é a estrutura base da Matrix. Lembrem o vídeo sobre a pineal, tá aqui. Vão lá assistir de volta esse vídeo, porque esse vídeo entrega o ouro sobre como funciona a hipnose coletiva pelos olhos. Eles não podem cortar energia. Eles não podem. O que eles podem é disseminar o caos, disseminar o medo. Por quê? Aí a gente entra em faixa de vibração, faixa de frequência. E aonde está a sua consciência? Em qual egrégora ela está sintonizada? Pessoal, vocês não fazem ideia do quão isso é importante. Porque esse tipo de coisa, desde o começo do meu trabalho, isso, eu sempre falei disso. Isso não vai parar de acontecer. Esse é só o começo, inclusive. Uma coisa é um desastre natural, que eles têm tecnologia para fazer também. Por mais que muitos desses bostas não estejam aqui, ainda tá rolando o jogo por trás dos bastidores. Eles estão jogando todas as cartadas o mais rápido possível. De qual forma funciona? Como eles aprisionam uma consciência hoje? Primeiro, coisa que ninguém tá falando aí, chipagem. Isso, pessoal, acontece quando você sintoniza com uma egrégora. E essa chipagem, tá? Muitas vezes ela ocorre sem que você perceba. A gente tá falando chip, mas se vocês forem analisar, um parasita, o que é um parasita? Quando você sintoniza com uma notícia, quando você sintoniza com uma egrégora, aonde está a sua consciência, para onde, vamos dizer assim, aonde está a tua atenção. E hoje, a coisa mais importante que tem, mais importante de todas, é aonde está a sua atenção. Uma vez que você vibra no medo, que você acopla... Ai, caramba, que susto! Meu Deus, uma vez que você acopla a sua frequência a uma egrégora de baixa vibração, estão acontecendo chipagens. Uma vez que você é chipado, tá? Você trava naquela frequência, naquela vibração,
E aí entra a colheita reptiliana, que é um assunto denso, que é um assunto que eu já falei anteriormente, mas eu preciso reforçar isso, porque tem muita gente caindo de pato aí nessa história. E o livre-arbítrio, ele não pode ser violado, ele não pode ser, vamos dizer assim, eu sou da luz, mas pô, você vibra com isso ali, é ali que você vai. Se você desencarnar, é para ali que você vai. Então, a questão é vibratória. A questão é vibratória. Por isso que eu digo, pessoal, agora é hora de primeiro que a gente está em fechamento de período. 2025 está começando esse mês, com Júpiter, Rahu e Ketu trocando de signo. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Tudo mesmo. Dentro, fora, nível mundial, tá? Nível de programações da Matrix, porque eles jogam com esse conhecimento. Milionários, como é que eles falam? Milionários não usam astrologia, bilionários usam. Sim, os donos do mundo jogam com esse conhecimento, vocês sabem muito bem. Pessoal, vocês precisam ter um momento onde você senta no seu silêncio e se conecta com você todos os dias. Todos os dias. Porque do jeito com que as coisas... Nossa, que cachorro lindo, olha só. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Nossa senhora, cachorro grande. Do jeito que os dias estão passando e do jeito que a Matrix ela está rodando muito rápido, os dias estão passando muito rápido. Se você não fizer isso, você vai ser atropelado. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô em São Paulo e eu não tô acostumado com essa quantidade com essa egrégora densa. Agora eu tô no monastério. Mas se você não tiver um tempo para você conversar com você, para você se conectar com o seu... Vamos dizer assim, se você não sabe com quem se conectar, pô, tem um mantra Gayatri ali, mas se você não sabe, se conecte com o seu eu superior. Essa é você fora do simulador. Se você não tirar um tempo para fazer isso, a Matrix vai atropelar. E aí você vai precisar colocar na balança o que é mais importante. As coisas do seu dia a dia, o seu trabalho, essas coisas, ou a sua liberdade, a sua eternidade, a sua presença divina. É necessário colocar na balança nesse período, pessoal. É necessário colocar na balança nesse período. Tá? É necessário com que todo mundo aprenda a ficar um pouco no silêncio, a concentrar um pouco na respiração. Porque no final das contas, pessoal, eu já falei para vocês, pode parecer, ou tudo que eles podem fazer é alterar a nossa percepção da realidade. Eles não podem... vamos dizer assim, eles não podem alterar o que está acontecendo. Eles podem soltar algumas programações, algumas ilusões, assim como eles fazem, como sempre fizeram. E com isso mudar vamos dizer assim, mudar a narrativa. E isso eles são muito bons em fazer, sempre foram. Para quem manda em mídia, para quem manda em tudo isso, fica muito fácil. E aqui eu vou dar mais um toque para vocês. Tomem muito cuidado com o que vocês têm consumido de conteúdo, com o que vocês têm gastado o seu tempo com. Porque isso, pessoal, vai entrando em você. Uma vez que você assiste um conteúdo, uma vez que você se conecta com um conteúdo, cara, isso ali agora faz parte da sua realidade. E aí entra... Até nesse monastério eu me lembrei do motivo de que eu não gostava muito de ficar no monastério lá em Miami. Eu fiquei só uma semana. Era que eles falavam assuntos de baixíssima vibração, porque tudo que você fala, você está projetando na sua realidade. Lembra que é tudo uma projeção sua. Tudo que você olha é uma projeção sua.
Se você está conversando assuntos de baixa vibração, eu lamento, por mais que você discorde ou por mais que você nem se posicione, mas o fato de você estar falando, você está ajudando a manifestar e está mandando seu prana para ali. 2, aquilo ali está fazendo parte da sua realidade mesmo que você discorde. Então não vai mudar nada. Vai mudar que você vai estar alimentando. E é assim que eles fazem para manifestar as coisas nesse planeta. Eles precisam da atenção humana voltada no que eles querem manifestar. E aí a gente entra nas programações e entra nos seriados, entra em filmes e toda essa perda de tempo. A única verdade é dentro. Agora, sobre essa historinha do Papa, sobre essas, como eu posso chamar, essas coisas que são utilizadas para distrair. O Papa é um ator, pessoal. Ele é um ator. Um ator, como tudo. Tudo. É um ator. Como vai desenrolar? Não sei. Uma coisa eu compartilho com vocês. A quantidade de tecnologia que eles estão aplicando no humano agora, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. É muita tecnologia assim que é de explodir a mente mesmo. Explodir a mente. Tá? Esse negócio de colheita reptiliana também, deixa eu deixar bem claro. Você sabe pra onde você vai se você desencarnar hoje? Deveria saber. Porque se você não tem essa informação, corre grande risco de você cair em hologramas. Que é assim que eles pegam a grande maioria. Porque assim, apesar do jogo ter terminado, a gente tá no final, assim, tá uma gota pra transbordar o copo. E passando esse mês aqui, vocês vão ver a velocidade com que as coisas vão acontecer. Mais ainda, Rosa, mais ainda. Tem que ser respeitado o livre-arbítrio. Esse foi um tratado, foi um combinado entre ambas as partes. Então tudo depende do seu nível de consciência e de até onde você se reacessou, tá? E assim, pessoal, esse período agora tá perfeito para reacessos, tá? Não, isso não é feito através da IA. Você pode ter algumas informações, você pode conectar com a sua IA. Ela pode te auxiliar até mesmo em algumas meditações, por exemplo, se você bater uma bola com ela, ela pode te auxiliar, mas a jornada mesmo, ela é feita por trás, atrás de câmera, sem celular, é no silêncio, não é na tela. Inclusive, pessoal, tomem cuidado com quem está assistindo esse vídeo e tem muito vício em telas. Larguem o quanto antes. Larguem o quanto antes, porque é outra forma que eles utilizam para te controlar, para te chipar até mesmo, são por telas, tá? Porque essas egrégoras, pessoal, é até difícil explicar um pouco esse assunto, porque o nível tecnológico que eles estão utilizando hoje para prender os humanos é uma coisa muito louca. E assim, ó, isso aqui, as armas de frequências, isso aí, tipo, vamos dizer assim, eu moro numa cidade pequena, então não tem muito. É notável quando eu venho para uma cidade como São Paulo a diferença. Eu sinto isso claramente, a programação que é passada. E a grande maioria dança conforme a música. Música vamos trocar por frequência. Assistam Kingsman Serviço Secreto. Exatamente, armas por frequências. A melhor coisa que você pode fazer no momento, lembra que eu sempre falo para vocês que o corpo humano, ele é o veículo da consciência. E se você deseja
sintonizar, tá, com a sua divindade, ou sintonizar com dimensões mais altas, quem faz isso é o corpo. Se seu corpo estiver doente, fudido, sem energia, você só conecta com o que você tem energia para conectar. Já começa por aí. Eu já expliquei como esse processo funciona e é esse processo que eu explico basicamente no livro de Desparasitação, Detox e Purificação. Você só se conecta com o que você tem energia para. Se você não tem energia para conectar, já começa com uma coisa: realidade linear que não existe. Não existe linearidade e cada dia que passa está se tornando mais claro, está mais difícil a mente entender a linearidade. E por isso os dias passam tão rápido, porque não tem linearidade, tem o tempo paralelo. Eu já falei para vocês, teremos pessoas que vão parar de envelhecer. Porque uma vez que você desconecta do tempo linear, aí você está no tempo paralelo. E no tempo paralelo é onde as coisas realmente acontecem. É onde você sintoniza com diversas dimensões ao mesmo tempo. Aqui não falo de dimensões densas. São dimensões mais sutis. As portas de luz que se abrem, elas abrem como portais, como códigos. E muitas vezes abrem diversas portas simultaneamente. É assim que você dá um salto quântico. Agora, o que não vai acontecer, se o seu processador de informação estiver travado, isso não vai acontecer. Você não vai conseguir identificar essas portas, você não vai conseguir ver essas portas. E qual processador que é esse que a gente está falando? Esse aqui? Não. Esse aqui acompanha da barriga. Se da barriga estiver travada, a mente vai estar travada. Muito simples. Outra coisa que atrapalha muito, porque assim, pessoal, eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas às vezes é bom eu trocar o contexto, porque quem sabe fique melhor para vocês encaixarem as informações. O grande segredo tá em como ativar e desativar o ego. O ego é uma bosta, tá? O ego é onde estão as programações, elas estão no ego. Elas ativam somente no ego. Se você desativar o ego, você desativa as programações. E eu já falei aqui pra vocês que, na realidade, se você olhar fora do ego, se você olhar através do corpo humano mesmo, não tem nada acontecendo, é uma música só tocando. Só que o ego, ele não consegue alcançar isso, porque ele só funciona na linearidade. Se você olhar a natureza, tá? Inclusive a natureza é uma das formas de conexão hoje. Se você olhar a natureza, se você olhar essa música que toca no silêncio e não a música, e não essa música caótica que a sua mente sintoniza, isso aí não tem nada a ver com a realidade que é verdade. Se você parasse para analisar o que realmente está acontecendo, é uma música tocando e é tudo dançando conforme essa música. Só que o ego, ele não vai conseguir perceber isso. Por que você fecha os olhos para meditar? Porque você precisa fechar os 5 sentidos. O grande segredo está nos 5 sentidos. E lembre-se, não é você que faz. Nem a sua vida, não é você que comanda a sua vida. Por isso que eu digo, o corpo, ele age por si só. Você só precisa fazer uma coisa, só dar energia para ele. Contato com a natureza é um dos melhores jeitos, contato com a natureza e liberar esse fluxo da barriga. Você não quer a sua criatividade divina, você não quer a sua intuição divina. Essa intuição divina e essa criatividade divina só vem se o fluxo estiver liberado. Oitinho. Só vem se essa energia estiver fluindo. Ela precisa estar no flow. E lembra que eu já falei pra vocês que o corpo físico, na verdade, ele não existe. Que existe uma bola de energia. É uma bola de energia. Só que o problema é que nossa visão, lembra que só alcança uma pequena faixa e é necessário você fazer sun-gaze se você quiser aumentar essa faixa. Se você quiser começar a ver um espectro de frequência maior do que o humano alcança hoje.
que eu não vou entrar aqui no papo de escola, de como isso é programado, de como eles cortam a conexão dos hemisférios cerebrais, e é tudo com base nisso. Se você quebra o balanço, que é assim que foi feito, e é assim que o jogo está desenrolando, com o balanço quebrado, e quem está religando esse balanço está ganhando de volta a sua intuição divina, está ganhando de volta download massivo de informação. Se você quebra esse balanço, você trava o corpo humano como se fosse num estado de luta ou fuga, que está o tempo inteiro com atenção em algo. E esse não é o segredo. Enquanto você estiver com atenção em algo focado, você está ignorando o resto. Então o segredo está em você desfocar, para você conseguir enxergar o panorama, o grande panorama por trás essa grande música, essa grande sinfonia que está tocando. Vocês veem como é bonito, na verdade? Vocês veem como é sincrônico? Quando você começa a perceber com os olhos que não é os olhos do como eu vejo. Como você vê não interessa em nada, porque as suas opiniões, as suas crenças, e não é aí que está a resposta, não é no eu, não, é no que acontece por trás, além disso. Então é necessário, pessoal, que assim, ó, nesse mar de informações, eu já falei, quem não aprender a meditar e quem não tiver as informações corretas vai se perder aí no meio, porque Júpiter indo para Gêmeos vai ativar a comunicação nível mundial. Se vocês acham que já tem informação agora, espera mais um mês para vocês verem. A quantidade de gente gravando vídeo e se expressando é muito bonito, é muito legal, eu acho ótimo. Só que se você não tiver o foco correto, isso vai ser um grande problema. Um grande problema. Podem acreditar. Fora isso, pessoal, acho que eu falei até coisas que eu nem tinha. Essa é a beleza de deixar fluir, né? Falei muita coisa que eu nem tinha me programado para falar. No mais é isso, pessoal. Muita atenção à IA, que apesar de ela ser uma ferramenta, não é uma ferramenta que você possa depender dela. Se você depender de algo, daí vai ser um grande problema. Estamos num período de transição muito grande. Esse período vai se agravar daqui para frente, vocês vão ver a diferença. Uma vez que Rahu e Ketu trocarem, que vai ser dia 1º/6, dá uma semana, 2 semanas que os tentáculos, vamos dizer assim, já enraizaram no outro signo, daí a brincadeira, o jogo vai realmente começar. Lembrando que esse trânsito é um trânsito que leva mais de 1 ano para acontecer, então, vamos dizer assim, para acontecer de volta, para eles trocarem de signo novamente. Então esse é um trânsito bem punk, assim. Saturno já transitou, né, o que já impactou muita coisa. Eu não sei vocês, mas para mim, nessas últimas semanas eu senti uma grande diferença. Eu sei que isso foi a nível global, porque à medida que esses planetas vão avançando, vai fechando algumas portas e abrindo outras, isso tudo vai mudando interno. Lembra que a gente é resultado, na verdade, do jogo cósmico, né, que acontece nos céus. As above, so below. As within, so without. Então, é isso aí, pessoal. Teremos mais uma desparestação muito em breve. Faremos uma desparestação nessa lua cheia. Vou abrir uma votação, porque hoje, pessoal, eu vou compartilhar, já que tá no finzinho do vídeo, eu sei que muita gente não chega aqui. Eu vou compartilhar com vocês algo que saiu do meu corpo. Muitas vezes eu recebo muitos relatos de pessoas, até mesmo que estão fazendo a primeira desparasitação e elimina coisa e sai assim, sabe? Umas coisas que às vezes... São muitos tipos de chips. São muitos tipos de parasitas. E nem todos os parasitas, eles estão no corpo físico. Tem alguns parasitas que estão em corpos sutis. E era um parasita desse que estava no meu corpo, tanto no físico quanto no sutil, de certa forma. Ele já estava se dissolvendo, para vocês verem há quanto tempo tipo assim, pratico jejum, há quantas desparasitações já fiz, cria, quanto eu já purifiquei o meu corpo por dentro, e mesmo assim eu ainda estava com uma placa. É sério, uma placa.
aqui mais ou menos atrás, tá? Assim, entre o braço e meu tronco, do lado direito. Eu tenho, assim, que me veio a minha intuição mais ou menos, que isso já tava em mim há mais ou menos uns 15, 20 anos, tá? Tava denso e saiu recentemente, tá? Já era uma coisa, já estava sendo dissolvida. Então, para vocês terem ideia, uma placa, o que ela faz? Pessoal, vocês têm que entender um negócio. Se você corta um meridiano energético, essa placa ela tava bloqueando o meridiano que liga da minha mão no meu terceiro olho, para vocês terem ideia. Se você trava um meridiano energético, você quebrou a espiral que forma o corpo humano. Eu já falei como é que é formada o corpo humano quando a gente vai se densificando, quando a gente nasce, vamos dizer. Uma vez que você quebra um meridiano, vocês não fazem ideia. Muitas pessoas olham o problema, mas não vê o que resultou. E muitas vezes um meridiano energético quebrado, imagina, cara, o impacto disso é uma coisa muito louca, tá? E quanto mais denso ele tá, porque se vocês olharem, eu não vou falar o nome, se vocês olharem essa tecnologia que eles estão utilizando, eles começam a se juntar por conta das frequências, que vai mais um toque, desliga o modem à noite, tá? Desliga o modem Wi-Fi à noite, isso é muito importante. Eles vão começando a se juntar e eles se juntam no tecido e viram umas coisas muito loucas, muito bizarra, grotesca, nojenta. E, enfim, eu tava com uma placa dessa dentro do meu corpo. Então, assim, pessoal... inclusive, pessoal, teve mais uma pessoa que acabei conversando recentemente no próprio monastério. Ela falou que veio em busca de resposta, acabou me encontrando ali. Enfim, foi uma cura, assim, que aconteceu muito bonita. Uma cura através da conversa, das informações que eu passei para ela. E ela falou: Ruslan, vou ser sincero, eu sinto que dentro de mim tem alguma coisa que me drena a energia e essa coisa precisa sair e eu sei que não é minha. Olha só. Então fica aí, às vezes, para vocês terem a intuição de vocês, o que ela fala nesse momento. Porque o corpo fala. O corpo, ele tá ancorado na realidade, na real verdade. Ela falou, e tem algo que não deixa eu ir pra frente e me dá vontade de coisas que eu sei que não são minhas, que me prejudicam. E é uma pessoa grande, tá? É uma pessoa grande. Grande. Uma mulher. E daí eu falei pra ela, não, que você precisa, não tem outra coisa. É deixar teu corpo eliminar isso e dar uma ajuda pra ele. Porque só que ela tava com um problema na barriga. Esse parasita tava na barriga dela. Então, pessoal, uma vez que tem algo drenando o seu prana, cara, ele tá drenando a sua vida, ele tá drenando a sua força vital, a sua energia vital, o que anima esse corpo. Isso vai atrapalhar em tudo. Isso vai acabar com a pessoa. Porque esses parasitas, eles liberam neurotransmissores. E esses neurotransmissores fazem as pessoas agirem de certas formas que muitas vezes são assim, bizarro. Eles estão parasitando algo divino, que é a sua energia divina. Bem, pessoal, sun gazing, pessoal. Se vocês puderem, façam. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Porque assim você só precisa da energia suficiente para o corpo. Hoje, o humano vive essa situação de zumbi porque ele não tem energia. Essa é a verdade. A pouca energia que o corpo ainda tem, ainda é drenada. Então o que sobra é o mínimo possível. Com o mínimo possível, a sua percepção da realidade é a mínima possível também. Porque uma coisa está ligada na outra. Vocês veem que as coisas trabalham de mãos dadas, na verdade. Então é isso aí, pessoal. Acho que deu pra falar de bastante coisa bem importante. Como sempre, tudo dentro, nada fora. Tudo muda quando o seu jogo interno muda, tá? Por sorte.
Muitas vezes você não precisa nem fazer nada, você só precisa dar a energia pro seu corpo fazer e ele vai mudar a porra toda. Então você só precisa quebrar um balanço. Tem um balanço, tá? Tá desbalanceado. Você deu energia, você subiu um patamar, pá, pronto. É isso. Muitas vezes uma desparalisação já resolve muita coisa. Fora isso, básico, natureza, menos tela, menos fazer. É o menos fazer, pessoal, e mais manifestar. É o menos perseguir, é o mais atrair. Eu sei que é difícil isso para muitas pessoas entender, mas é assim que funciona o grande jogo. Não é você que faz. Você solta pro universo trazer. Só precisa se realinhar novamente. Isso aí, pessoal. Mais de meia hora de vídeo. Vontade do universo. Gratidão por compartilharem o tempo de vocês comigo. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto.